Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Bom dia, nossos ouvintes, nossos espectadores. Bom dia, Adriano, meu parceiro. Bom dia, Renato. Bom dia, Zé Felipe. Gente, hoje nós estamos com um convidado especial aí. Na verdade, eu sou fã dele. Foi a primeira pessoa que eu chamei como convidado do podcast, mas devido à agenda lotada não pôde vir. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Renatinho. Obrigado, Adriano. Rapaz, não tem esse trem de agenda lotada, não. É que é tanto trem pra fazer mesmo. É que a gente fica meio perdido, né? Então, o cara é multi-empresário, né? Então, às vezes, não dá pra gente fazer tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Queria estar aqui já há um bom tempo. Amigo querido. Adriano conhecendo agora, já gostei. Adriano falou assim, eu sou luz. Eu falei, eu também sou luz, rapaz. eu não tenho esse nome, esse título aí, não, mas eu também sou luz. Com certeza. Então, eu tô feliz de estar aqui com vocês no Pão de Queijo Connect. Obrigado. Zé, para começar o nosso bate-papo, né? Conta um pouquinho do início da sua história, né? O pessoal de casa às vezes não sabe, seus seguidores, né? Um pouquinho do início da sua história, da sua família. Como é que começou toda a ideia de empreendedorismo, né? O empreendedorismo tá na veia da família, né? Renatinho, eu vou tentar resumir a história para deixar as pessoas ainda mais curiosas. Mas eu diria que empreender na minha vida não foi uma escolha. Eu não tive algo diferente na criação que não fosse o empreendedorismo. E são muitas empresas envolvidas nessa jornada que a gente tem de vida dentro da minha família. A maior parte das empresas deram errado, então foi insucesso. Todo mundo quer enxergar a minha vida como algo de sucesso. Chegar às marcas, tá aí, Nova Kombucha, que meu irmão que toca lá nos Estados Unidos. Apareceu aqui na tela Novo Brasil, que o meu irmão toca aqui lá nos Estados Unidos. A Fazenda Cervejeira, que tem 6 meses hoje, já recebe mais de 10 mil visitantes por dia. A Carrep, que é a maior fábrica de kombucha da América Latina, com 4 anos de existência. E as pessoas olham para isso e enxergam o sucesso. Exatamente. Até para você entender, a ideia mesmo do podcast é exatamente a gente mostrar para o pessoal de casa, né? Que empreender não é fácil. Você tá doido? Que muita gente acha que é fácil ou que é coisa de outro mundo, também não é coisa de outro mundo. Né? Mas você tem que, a partir do momento que você aprende, você adquire conhecimento e seguir as regras, você consegue ter sucesso. Uhum. Claro que não é fácil, tem que ter dedicação. É como criar um filho, né? Eu vou tentar criar uma linha do tempo para não fugir do tempo. Eu sou bom em fugir do tema, tá? Eu vou viajando na maionese, vou fugindo do tema. Mas eu vou criar uma linha do tempo a partir da ideia de que empreender não é ser dono de um CNPJ, tá bom? Sim. Esse é o primeiro foco que a gente tem que ter nessa conversa aqui. Empreender é acreditar numa ideia. A galera que está aqui gravando, por exemplo, se eles acreditam na ideia de podcast, eles estão empreendendo. Sim. Mesmo se eles não tiverem no CNPJ da empresa. Eu fui criado numa família que meu pai, ele teve o nome sujo muito jovem. Então, ele, mesmo sendo dono de tudo, ele nunca teve o nome no CNPJ. Então, eu aprendi que empreender não tinha nada a ver com você ter o nome no CNPJ. Na nossa família, a gente viveu uma jornada de muitas glórias e muitas perdas com todos os negócios que a gente teve. Então, vou começar do lado de cá, com meu pai, que vem de uma família do interior de Minas chamada Araxá, e meu avô era padeiro na cidade de Araxá. Na cidade de Araxá, meu avô era padeiro e tinha um sonho de ter cervejaria. Quando ele falava que ia ter cervejaria, as pessoas riam da cara dele, porque ter uma cervejaria era algo que era muito distante, né? Da realidade. Seria o mesmo que você aqui falar assim, eu vou ter uma fábrica de foguete. As pessoas, tá bom, Elon Musk, parabéns, né? Seria isso. Do lado de cá, vem minha mãe, que vem de uma família que tinha açougue. Meu avô materno, ele era açougueiro. Que interessante. Então, minha mãe cresceu matando um boi, destrinchando ele ali, aprendendo o que era a diferença entre filé mignon, picanha, canela de boi, o pé do boi. E ela ficava ali junto com os irmãos dela, uma família de 7 irmãos, que ficavam ali aprendendo sobre açougue. Era aqui de Minas também? Lá em Corinto. Corinto, é uma outra cidade, menorzinha. Então, meu pai é de Araxá. Quiseram o destino que os dois se encontrassem. Tá? Vou dar uma resumida na história. Minha mãe, no auge dos 16 para 17 anos, conheceu meu pai. Naquele tempo,
Eu brinco muito, eu falo sempre isso. Aquele tempo não tinha WhatsApp nem Instagram. Ninguém mandava nudes pra ninguém. Meu pai e minha mãe, ó, foram logo pro vamos ver. Aos 18 anos, minha mãe já era mãe. Meu pai e ela tiveram que se virar. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Um filho de açougueiro, filho de açougueiro com um filho de padeiro. O que é que nasce ali? Pão com carne dá o quê? Hambúrguer. Nascia ali no final dos anos 80, no início dos anos 80, perdão, o Bang Bang Burger. Bang Bang Burger. Bang Bang Burger foi uma rede de fast food de Minas Gerais. Batia de frente com o McDonald's. Chegou a ter 22 lojas, mais de 1.000 pessoas trabalhando. E eu e meu irmão nascemos dentro desse negócio, convivemos com esse negócio. Eu aprendi a empreender. Seu irmão leva até o apelido, né? Meu irmão tem o apelido de Bang. Até hoje o apelido dele é Bang Bang, né? A empresa já quebrou. Quase tudo ali que já foi sucesso quebrou. Mas o apelido continua. Mas o apelido continua. E o Bang continua mais forte que tudo, arrebentando lá na América, exportando hoje para mais de 30 países. Graças a Deus, mandar um abraço para ele, né? Infelizmente ele não pode estar aqui com a gente, mas mandar um abraço e com certeza quando estiver aqui no Brasil o podcast está aberto para poder ouvir ele. Pois é, o Thiago, meu irmão é fora. Eu sou o fã número 1 do meu irmão. E eu diria que é o empresário mais bronco que eu conheço. Poucos empresários brasileiros, pouquíssimos, conseguiram ir para os Estados Unidos e fazer um negócio nos Estados Unidos. A gente já está completando 10 anos de América. Ter sucesso em tão pouco tempo. 10 anos não é pouco tempo não, tá, Renatinho? Mas é relativo, porque todo mundo entende na linha do tempo que a partir do momento que você começa a aparecer é que você tem sucesso. Mas são 10 anos de América. A gente começou a mexer lá em 2013, nos Estados Unidos. Estamos em San Diego, na grande San Diego, na pequena cidade de Chula Vista. Já tem 10 anos. Meu irmão foi morar lá, de fato, há 5 anos. E nesse tempo que ele está morando lá, ele conseguiu um destaque fenomenal. Hoje, a 8ª maior cervejaria da grande San Diego. Tem operações de bares, restaurantes. Um bar, restaurante, a gente fala do meu aqui, da Fazenda Cervejeira, né? Que é uma operação que recebe 10.000 visitantes por mês. Lá, numa noite, ele tem mais de 1.200 a 1.500 pessoas circulantes. Numa noite. Muita coisa. Então é uma loucura, é uma insanidade. Então, assim, essa é a história que inicia do Bang Bang, e do Bang Bang vem a ramificação de todos os nossos negócios. Tivemos a verticalização de padaria, indústria de suco, indústria de refrigerante, criação de frango. Poxa, é tanta coisa que envolveu a nossa história. Muito aprendizado nessa jornada. Muito aprendizado, Dri. São mais de 50 CNPJs que deram errado. Para ter um ali, a cervejaria Vals, que todo mundo olha e fala, poxa, esses caras tiveram sucesso. Nossa. Eu ouço essa história, eu até desanimo. Eu falo assim, não, vem cá que eu vou tentar te explicar. Não, tem gente que fala, mas o Zé teve sorte. Falei, sorte? Você conhece a história dele? Não tem. Isso não é sorte. Até brincando aqui com os meninos, eu falei, se tem um nome para caracterizar você, chama-se persistência. Muito. Eu sou um obstinado. Para que todo mundo aqui saiba, eu sou nota 3, nota 4, no máximo nota 7 em qualquer coisa que eu faço. Eu não sou bom em nada que eu faço. Mas eu sou muito persistente. Então, eu vou pegar aqui, exemplos. Música. Eu fui tocar saxofone porque meu avô tocava. E o primeiro professor de música que eu cheguei de saxofone, eu tenho rinite. Nossa. Não consigo respirar direito, e eu fui respirar, e eu ia soprar, e eu ficava, todo errado. O professor virou e falou assim, eu não quero dar aula para esse menino. Não vai aprender nunca. Ele nunca vai aprender, que ele não consegue respirar. O professor falou aquilo, eu quis aprender. Vou aprender na marra. E aprendeu. Aos 20 anos, eu estava fazendo apresentação no Palácio das Artes. Isso é porque ele é 6, 7. Arte marcial. Faixa preta em tudo. Eu chego... na verdade, na arte marcial é impossível chegar ao último nível, né? Tá sempre aprendendo. Eu chego ao nível que eu sempre me dedico. Então, eu estou faixa preta de jiu-jitsu, porque eu treino cerca de 12 anos. Comecei todo desengonçado, fazendo tudo errado. Até hoje, quando eu vejo algumas posições mirabolantes, eu falo, cara, eu não dou conta de fazer isso, não tenho nem ideia do que é, mas sou persistente. Muay Thai.
Comecei aos 13, 14 anos, porque meus amigos falavam que eu era uma negação ali na luta. 10 anos depois eu estava lutando, treinando na Tailândia com os melhores lutadores do mundo. Então, quando eu olho para a vida, eu entendo que não tem problema se você nota 2, 3. Não tem problema. Mas desde que você seja mais dedicado que todos os notas 10. Você tem que ser mais dedicado que a média. A disciplina sempre te acompanhou. Adriano, eu não vejo a vida sem disciplina. Eu sou filho de pais muito bravos. Nosso amigo Rodrigo Moreira falou aqui no primeiro episódio exatamente, né? Querendo ou não, a disciplina, a persistência ultrapassa o talento. Eu sou filho de pais muito bravos. Eu fui criado com muita disciplina. Se eu saía de noite, minha mãe falava assim, me acordava no mesmo horário de sempre, que era 6 horas da manhã, falando assim, quem tá bom pra farra, tá bom pro trabalho, vai trabalhar. E eu comecei com 12 anos ali, indo pras lojas já como algo que era obrigação. Ah, não era um trabalho. Não, era obrigação. No período de férias, então eu tinha que trabalhar metade das minhas férias escolares para estar no trabalho, e todos os dias depois da minha aula eu tinha que ficar cerca de 4 a 5 horas ali no trabalho. Ah, office boy, ajuda a carregar, é busquê de alguma coisa. A profissão mais importante do mundo que a gente tem que passar é busquê, né? Você sabe o que é o busquê? Não. Você fala assim, ô Zé, busquei um copo de água para mim, busquei um café. Busquê é a profissão mais importante que a gente tem que passar na vida. Então eu me tornei busquê aos 12, 13 anos. Ser servidor. Servidor, servindo qualquer um para qualquer coisa, principalmente as pessoas que trabalhavam na empresa. E sempre nas funções ditas menos importantes. E que, para mim, é a formação de qualquer caráter. Abaixo elas estão... Exatamente. São as funções que é o seguinte... Outro dia o menino brincou, entrou na empresa e falou, quero ser CEO. Maravilha, você quer ser CEO? Essa semana você fica só lavando banheiro. Ah, isso é rude. Não. A gente está vivendo uma geração muito frouxa. Você falou tudo. E... eu repito, é uma geração muito frouxa mesmo, que não aguenta brincadeira, que não aguenta falar que o cara tem que limpar banheiro. Ah, eu estudei. Eu sei que você estudou. Então, como é que elimina as bactérias de um vaso? Me mostra a parte teórica de como se elimina as bactérias num vaso, porque você está me contando aí de muitas coisas. Beleza, me mostrou a parte teórica? Me mostra na parte prática. Eu tive essa experiência, né? Meu primeiro serviço foi com meu tio. Quando chegou no primeiro dia de trabalho, a primeira coisa, Renato, cata meu lixo. Nossa, meu ego foi lá embaixo. Só que depois, claro, com o tempo eu fui entender o que meu tio estava querendo dizer com aquilo, né? Então, experiência. Eu acho verdadeiramente, e aqui, gente, lembrando, quem tá ouvindo aqui, você pode achar tudo diferente de mim. Você tá no seu direito. Claro. Eu não tô nem aí pro que você acha. Eu acho isso. Na minha modesta... Então, eu vou falar essa frase uma vez só. Na minha modesta e humilde opinião, o meu achismo é meu achismo. Funcionou para mim. Pode ser que não funcione para os outros. Sim. Eu não tô aqui para determinar o que funciona. Mas, ao meu lado, sob as minhas circunstâncias, eu acredito que, assim... a gente tem pessoas melhores. Claro. Tá bom? E você trouxe toda essa vivência com um aprendizado, né? Eu aprendi na prática. Eu sou um cara da prática. O aprendizado, eu falo que ele é fazendo. Porque muitas vezes a gente vive uma história parecida. A pessoa trabalhei minha infância inteira, minhas férias inteiras. Eu posso ela traz para o sofrimento. Para o sofrimento ou como aprendizado. Vamos lá. 3 pilares pautam a minha vida hoje. Saúde, alegria e trabalho duro. E dentro desses 3 pilares, você pode englobar N coisas. Você pode colocar fé, você pode colocar obstinação, você pode colocar o que você quiser dentro dessas palavras. Mas alegria, saúde e trabalho duro pautam a minha vida. Primeiro de tudo é saúde. E não é saúde só para estar aqui falando, andando, comendo, respirando. Tem gente que é debilitado desse tipo de saúde. Sim. Primeira coisa de tudo que eu falo dentro da saúde é saúde mental. Sim. É de entender que você tem que estar bem. Por mais que a vida te cobre de N formas, às vezes você vai ficar mal, você vai ficar... O equilíbrio, corpo e cabeça, né? Mas você tem que pôr na sua cabeça, cara, se você não colocar isso, que você tem que estar bem de saúde mental, equilibrado, você não vai dar conta de nada. Seja rico, pobre, Sim. o que você quiser.
Segundo pilar de tudo é alegria. Gente, você tem problema, quem está nos ouvindo tem problema, eu tenho problema. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem problema. Então, se você não souber viver com alegria o seu problema, você tá fudido. Cara, eu sinto muito. Você tá fudido. Então, alegria é uma decisão. É uma decisão mental de todos os dias. Você tá no trânsito, você quer brigar... Não, puta que pariu, eu tô no trânsito, cara, eu vou te escutar um podcast aqui legal pra cá. É decisão, gente. Decisão. Sim. E trabalho duro. Eu não acredito nesse conto de fase, trabalho pouco e ganho muito. Isso aí, pra mim, é tudo conversa fiada. Você tem que trabalhar muito. Até pra entender o que você tá conquistando, o que você tá merecendo. E trabalhar muito é muito mesmo, é mais do que a média. Dá valor porque você tá ganhando. É mais do que a média. Eu tive negócios que, vocês veem aí, é final de semana, é feriado. Eu trabalhei mais do que a média mesmo nesses horários que ninguém ia trabalhar. Sim. Mas você acorda às vezes 10 horas de um dia, graças a Deus, acordo no horário que dá. Porque tem vezes que eu tô viajando às 3 da manhã e eu tenho que dormir em algum horário. Mas o trabalhar duro não é questão do horário que você trabalha. É do quanto você se dedica. É o quanto você quer. É o quanto você se esforça. Sabe? Então, assim, saber que esses 3 pilares hoje dirigem a minha determinação me dá paz. Porque, vamos lá, se eu falar com vocês que eu hoje vou vender copo... Eu posso não entender nada de copo. Mas eu vou fazer de tudo para entender tudo sobre copo. Eu vou ver todos os vídeos, eu vou copiar os melhores. Olha, nada é o primeiro. Eu falo isso o tempo todo. Eu falo assim, a primeira fazenda urbana do Brasil. Isso é marketing. Porque sempre existiu alguma coisa primeiro que você. Sim. Nada é primeiro. Nunca vai ser o primeiro podcast. Nada é primeiro. Por mais que a pessoa queira parecer que ela é o primeiro carro elétrico, a Tesla, se vende como tal. Gurgel já falava de carro elétrico. Então, assim, nada é o primeiro. É o primeiro que conseguiu o status de contar para o mundo que é o primeiro. Utilizar o marketing. Sempre. Tudo é storytelling. Eu me contradigo muitas vezes. Mas faz parte do marketing. Sim. Entendeu? Então, quando eu tenho esses 3 pilares, eu tô blindado para minha forma como ser humano atual de atuar e de ser um personagem. A gente tem que ser um personagem no nosso negócio. Vocês estão me vendo mexendo no água. Agora eu ando de chapéu, a blusa tá escrita aqui café. Tem que ser um personagem. Quando eu tô falando de carrep, é esporte. Você tá aí bonitão vendendo a sua história. Você jogando futebol agora no Barcelona. Tá igual o Ronaldo, bicho. Depois que parou de jogar bola. Não, eu não quis falar disso. Eu ia falar igual o Ronaldo, um grande empresário. Igual o Ronaldo, também. Feliz da vida. Entendeu? Então, também. Exatamente. Então, assim, é a gente levar a vida da maneira mais leve possível. É dentro disso que eu acredito. Então, empreender, fazer... Então, ter o sucesso das marcas que envolve a minha família, e aqui eu pego para falar em nome da minha família, tem que ter trabalho duro. Senão, tudo que você estiver construindo é castelo de areia e se desmorona fácil. Então, é simples. Você falou de uma geração que está vindo com muita essa mentalidade de trabalhar pouco e ganhar muito. Eu venho também do digital. E quem realmente está ganhando dinheiro, está fazendo algo diferente, qualquer área, é muito trabalho duro. Aqui, Adriano, e vou ser sincero com vocês, tá? E tá tudo bem também se a pessoa trabalha pouco e ganha muito, Sim. Tá? Voltando. Só que não combina comigo isso. Pra mim, o cara que consegue isso, ele não é gênio, coisa nenhuma, ele é um preguiçoso mesmo. A pessoa fala, gênio, conseguiu coisa. Eu olho pra pessoa, eu não sinto admiração. Eu não admiro uma pessoa que ela fez muito dinheiro em pouco tempo por essa razão da preguiça. Pela ideia, por ter conquistado alguma coisa. Aí é uma coisa que eu olho e falo, sensacional, parabéns, aplauso. Mas não é a pessoa que eu admiro, não é a pessoa que eu tenho vontade de estar perto, não é a pessoa que convive
Que às vezes é um sucesso de curto prazo, né? Não, pode até ser de longo prazo. Tem gente que ganha tanto dinheiro em tão pouco tempo, pode ter sucesso, pode ficar vagabundando ali. Cara, é só uma questão minha. Eu não admiro, eu não acho beleza na história dela. Não me encanta. Não é ela não te inspira. Não, pior que me inspira, eu tenho nojo desse tipo de história porque eu acho que atrapalha. Sabe por que eu acho que atrapalha? Vende uma ilusão. Isso. E a maior parte... Olha, aí vem a matemática. A maior parte das pessoas que atingiram o sucesso foi trabalhando pra caramba por muito tempo. Só que aí essas pessoas que existem, que conseguiram isso, elas vendem uma ilusão pra maioria. E a maioria, aí principalmente o jovem, que quer facilitar as coisas, que quer uma boa vida, tá tudo bem, gente, mais uma vez, tá tudo bem, querido. Só que as pessoas acreditam que aquilo ali vai ser com elas e não vai. Não vai ser fácil, vai ser sem esforço. Não vai. Olha, não vai. É matemática. E eu fico puto porque atrapalha uma galera que vem querendo. E o sonho é verdadeiro. E tá tudo bem sonhar isso. O problema é o como. O modus operandi. E aí esse modus operandi, ele atrapalha a sociedade. E faz com que a sociedade seja menos obstinada. Que eu falo que é uma geração fast food, que acha que vai esquentar a comida ali e pôr no micro-ondas. Exatamente. Mas é engraçado você falar isso, porque, se eu não me engano, a gente está no 20º episódio hoje. E praticamente tem um padrão na maioria dos convidados, né? Que é exatamente, inicialmente, começar a vida de empreendedor ter, assim, seus fracassos. Só que, na verdade, não é fracasso, né? São aprendizados que levam para um determinado momento a juntar todo esse conhecimento e caminhar uma vida de sucesso, né? Então, assim, de certa forma, igual você falou, que você teve 50 CNPJs fechados. Não, mas... igual uma vez você falou, né? São 50 formas aqui, de não se fazer negócio que você aprendeu, né? Aqui, ó, eu abro aqui, eu vou abrir aqui para você ver que são mais. A gente tem anotado aqui. É engraçado, né? Minha mãe é que ela gosta de anotar. Ela fala assim... As coisas. Não, ela anota cada uma das empresas, porque ela fala assim, olha, vocês têm que saber todas as empresas que vocês já tiveram na vida para vocês saberem que vocês já fecharam vários CNPJs. Então tá aí, ó. Tá aberto aí. É empresa demais. 58. Então, assim, não tem problema dar errado. Não tem problema nenhum. Talvez eu tô falando de um negócio aqui hoje que tá bombando, tá arrebentando, vai dar errado. É um ciclo. Sim. O importante é você saber e entender em qual parte do ciclo você tá. E se você quiser perpetuar nesse ciclo, você tem que evoluir e adaptar rápido. Isso é Darwin. Charles Darwin escreveu a Teoria da Evolução das Espécies. Sim. A teoria da evolução das espécies é muito simples. Ou você se adapta ou você morre e entra em extinção. Sim. Negócios são a mesma coisa. Então não tem muito segredo, Quanto mais não. rápido se adaptar ao desenvolvimento tecnológico do momento. E outra, nem é só desenvolvimento tecnológico. É engraçado, ô Renatinho. As pessoas, elas tendem a escutar as frases do momento e repetir ela como se fosse uma verdade absoluta, né? E essa é uma frase normal. O momento que a gente vive da tecnologia, a gente tem que adaptar. Olha, eu vou discordar de você e vou discordar de todo mundo que fala. Não é da tecnologia. É o momento do ser humano. Sempre é sobre ser humano, porque você sempre vai vender para ser humano. Você não vai vender para robô. Sim. Então é o desenvolvimento tecnológico afetando o ser humano e mudando o ser humano, e você tem que se adaptar a essa mudança. Então, sim, é o desenvolvimento tecnológico, que é a parte macro, que afeta nós, e que como é que a gente se adapta a isso e como é que a gente responde o mercado. No final, é sempre sobre o ser humano. Entendeu? E entender isso faz com que a sua empresa se adapte. E ela precisa de estar dentro disso. Então, no final, tem que entender cada vez mais de ser humano. É só sobre o ser humano. Tem uma frase famosa, né, que fala que 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. E mesmo que venha a tecnologia, mesmo que venha daqui a pouco ter um robô fazendo...
as profissões não acabam, elas são reinventadas. Ó, gente, olha só. Vou dar um exemplo. Ó, um exemplo, então, que eu nunca dei aqui. Eu tô usando uma blusa de café. A quantidade de máquina que faz café que existe no mundo... Impressionante. É impressionante, né? Todo mundo tem aí o caso da Nespresso em casa. Eu, no meu caso, eu tomo o café da fazenda ou o Coffee Mais, que é da fazenda de um amigo meu, que é o Léo. Um amigo, Leozão Monte Santo. Inclusive, você tem que chamar ele pra vir aqui, viu? Teve na CDL esses dias, já tô com o contato dele pra chamar assim. Léo é show. Mas, gente, vai sempre existir alguém que faz café, vai existir o barista, vai se reinventar, a profissão vai ser cuidada. Agora tem um cara que faz o café expresso especial, com desenho, sabe? É uma reinvenção. Não existe isso que a máquina vai substituir o ser humano. Não, ela vai substituir uma função do ser humano, não o ser humano, tá? Então, entendendo isso, você vai ter que se readequar, não tem mistério nenhum, não. Ah, a datilografia acabou. Sim, a datilografia, ela diminuiu bastante a ponto de você achar que acabou. Mas você precisa de alguém digitando. Ah, mas agora surgiu a inteligência artificial, o chat, GPT e etc. Sim, mas você vai precisar continuar a escrever algumas coisas até para desafiar o chat GPT. E depois, quando você não escrever, você vai inventar outras coisas, aí você vai criar imagens, sabe? Sempre tem algo, vai Sempre surgir tem algo. As pessoas Olha, as pessoas dramatizam demais. E romantizam de menos. Eu gosto de romantizar demais e dramatizar de menos. E talvez também aprender com cada ferramenta, com cada tecnologia, como é que eu posso trazer para o meu negócio também, né? Sim, o tempo todo. Isso é Darwin. Volta ali o que eu falei. Adapte-se. Se você tem um jornal que está fazendo sucesso, que você depende ali do fator humano escrever alguma coisa, começa a adaptar. Coloca ali para as pessoas, essa coluna foi escrita por inteligência artificial. Sim. E todo dia você vai ter uma novidade lá escrita por inteligência artificial. Até pegando o gancho aí, eu sou exemplo que eu já tive nas suas empresas, né? E assim, eu vejo a alegria, né, que os funcionários têm de trabalhar com você. Como é que você faz essa gestão? Que a gente vê aqui que um dos principais problemas das empresas hoje é exatamente essa gestão de pessoas, né? A gente vê que as pessoas que trabalham com você têm alegria de trabalhar com você. Essa energia, essa luz que você tem, o pessoal que trabalha com você tem. Eu te confesso que é uma questão de escolha. Não é todo dia não, tá, gente? Sim. O cara ouve isso, vê a gente postando na internet, os melhores momentos. A gente quebra o pau, a gente discute, a gente fica infeliz também. Mas o mindset, a maior parte do tempo, nós estamos com gente que é feliz. Porque se não for, pede para sair. Gente, 8 bilhões de pessoas no planeta. Se você tá infeliz num lugar, o errado é você. Para começar. O errado é você. Então sai. Vai fazer coisa. Ah, é por dinheiro. Então, você tá errado. Você tá escolhendo ser triste por conta de ganhar dinheiro. Escolha. Então, eu no meu dia a dia, com todas as empresas que eu me envolvo, eu só me envolvo com gente feliz. Eu odeio gente chata. E quando eu encontro gente chata na jornada, eu falo, cara, você tá bem? Não, pergunta a primeira coisa, você tá bem? Você tá muito amargo. Não vou conversar com você hoje, não. Eu não falo, posso te ajudar, não. Eu falo assim, ó, porque quem tá amargo, normalmente, tende a ficar mais amargo. Você fala que você não pode me ajudar em nada. Não. Minha tendência, ó, dou conta de conviver com isso, não. Na hora que você estiver mais bem aí, a gente conversa. Entendeu? E pessoas mais felizes são mais produtivas, né? E muito pessoas mais. produtivas são mais felizes. É um ciclo virtuoso. Ó, gente, o óbvio, vocês convivendo comigo, Renatinho convive comigo, eu não sou um empresário de falar palavra difícil. Quando eu às vezes vejo esse tanto de metodologia, esse trem tem difícil, palavra em inglês, nem eu entendo. Não, nem eu entendo, cara. Nem eu entendo. Eu não entendo isso. Porque mas vamos lá, gente, mais uma vez, eu, Zé. Ó, meu nome é o mais simples de todos, Zé. Zé. Eu sou um cara que eu gosto de simplificar as coisas. Se falar José, ele nem responde. É muito grande. José Felipe, então, eu acho que é minha mãe brigando comigo. Quando fala José Felipe Carneiro, fala tem alguém que sujou. Não, acho que é minha mãe já brigando comigo, né? José Felipe. Ou então minha esposa. Minha esposa me chama de José Felipe. É brava. Engraçado falar disso, ó. Tocando no assunto minha esposa. Minha esposa, que veio da área pública, a Ju,
ela é concursada como procuradora de um município, de uma cidade de São Paulo. Um cargo muito top, desejado por todo mundo que faz concurso aí, estudou pra caramba. Ela se graduou entre as 3 primeiras dentro da Universidade Federal de Minas Gerais no Direito, concorreu à Medalha Barão de Rio Branco, passou no mestrado, cogitou fazer doutorado. Só que o bichinho do empreendedorismo picou ela. Hoje ela largou tudo isso aí, largou essa história toda e é empreendedora. Iniciou um negócio pequenininho, ganhando muito menos do que ela tinha garantido, mas as projeções são para cá. Tudo bem que as projeções são para cá. A empresa pode fazer aqui, da noite pro dia, eu falo isso com ela. Mas a alegria dela não é assim, a alegria dela é assim, ó, sabe? Pra cima. Porque ela entendeu que aquilo fazia bem para ela. Ao ponto que nem todo mundo tá apto para empreender, não, gente. Olha, empreender não é uma coisa que você tem que querer porque os outros estão querendo, é porque você quer. Sim. Tem gente que gosta daquele pingadinho ali no mês, que é fixo, que é controlado. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E tá tudo excelente, porque empresas precisam dessas pessoas. Eu incentivo, inclusive, a minha galera da minha equipe, se quiser empreender, inclusive virar minha concorrente, tá tudo bem. Não significa que a gente vai continuar melhor amigo depois, não. Porque vira concorrente, é porrada. Concorrente é porrada. Tem que ser porrada. Se ajuda um tempo, depois vira porrada. Se o mercado é pequeno, se ajuda. Se o mercado é grande, você tá ali saindo na porrada. Entendeu? Se o mercado é pequeno, se ajuda para crescer todo mundo junto. O mercado. Depois que crescer o mercado, vocês estão concorrendo e tem que disputar ponto a ponto, é porrada. É um falando mal da mãe do outro e tá tudo bem. Gente, tá tudo bem, faz parte. Da concorrência. Ué, você tem que lutar, caramba. E lutar na venda ali, você não pode ser desleal. Não pode ser desleal com concorrente nenhum. Eu sempre falo isso. É a diferença, né? Ambição e ganância. São coisas diferentes. Nem, por exemplo, no mundo da cerveja, eu tinha concorrente X, não vou citar nome, eu sabia que fazia um tanto de coisa errada, eu nunca nem cogitei em denunciar. A gente se odiava, se degladiava, sabia as coisinhas dele, sabia as minhas coisinhas, mas era leal à porrada. A gente ia pra porrada de mercado. Sujo sem julgar sujo. E isso você vê prosperando os dois lados. Porque, gente, o Brasil é duro e é difícil se dar bem aqui. É muita regra. E quando você entende a regra muda. Isso ajudou muito a empreender nos Estados Unidos? Que a regra é, vamos dizer, de certa forma, um pouco mais fácil do que aqui? Olha, empreender é em qualquer lugar. São regras diferentes. Então não adianta nada. A gente chegou ali nos Estados Unidos achando que a gente era foda e tal. E a maior parte do tempo não deu certo. A metade do tempo não deu certo. Exato. Deu certo depois que o meu irmão foi pra lá, entendeu as regras do jogo e jogou nas regras do jogo. Entendi. O empreendedor tem que saber julgar a regra do jogo. O problema do Brasil, gente, é um só. A regra muda demais. Toda hora tá mudando. O problema do Brasil é que a regra muda demais. Não é a regra você entende. Governo de um jeito, você joga de um jeito. Governo de outro jeito, você joga de outro jeito. E tá tudo bem. Voltando ao que você falou, tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Tá tudo bem, tá? O empresário, ele sobrevive. Existem ventos mais favoráveis. Existem momentos mais favoráveis para setores. Então, o governo X é melhor e mais favorável para um setor específico. O outro governo, que tem uma outra linha de pensamento, é melhor para outro setor. Sim. Você muitas vezes pode mudar de um setor para o outro. Eu já mudei N vezes, eu cambiei N vezes de setor. Minha mentalidade continua a mesma. Mas o setor que eu estou me enveredando ali... O modus operandi de uma empresa também é isso. Tem governos que te dão mais possibilidades de pegar empréstimo. Tem governos que te dão menos. Tem governos que te dão mais possibilidade de crescer por força própria. Tem governos que fazem você ser mais dependente dele. E é isso aí. Então, o seu objetivo, a sua vontade, ela não vai ser feita. A minha vontade, ela não vai ser feita o tempo todo. Eu estou no jogo do empreendedorismo, então eu tenho que jogar aquele momento. Certo.
E políticas influenciam muito na forma como a gente opera. Políticas do município, políticas do estado e políticas do país. Porque se você está no município X, a política muitas vezes do país não influencia aqui, não. Uhum. Aqui você depende do que o município está te contando. Sim. As regras são outras. Então, você tem que saber navegar nisso. Correto. Entendeu? Você usa armas diferentes para entrar em guerras diferentes. Hoje você também é palestrante, Zé. Eu sou um contador de história, vai. Contador de história. O povo gosta da história de falar de palestras. Eu rodo o Brasil fazendo eventos. Eu gosto de falar de motivação. Eu gosto de falar de sonhos. Eu conto a minha história para que a pessoa saiba olhar para a própria história. Então, uma das grandes metas minhas, junto com a DMT Palestras, é rodar o Brasil inteiro, empresas de tamanhos diferentes, públicos diferentes, idades diferentes. E eu vou lá, normalmente eu conto a minha história. Mas o meu objetivo é que a pessoa saiba olhar para a história dela. Todo mundo tem uma história linda. Sim. Vocês dois, para estarem aqui, vocês têm uma história linda. Só que muitas vezes, ouvindo a minha história, você se impacta e você para pensar na sua história. Talvez eu dou um novo olhar para minha história. Você dá um novo olhar, você começa a olhar, você começa a se admirar ouvindo a minha história. Quando eu conto assim, não, meu avô era padeiro, meu outro avô era açougueiro, meu pai e minha mãe começaram um negócio pequenininho, a pessoa fala, caramba, eu tô no caminho certo. Às vezes a pessoa tá na jornada dela, né? Ela que é o açougueiro da história, entendeu? Que ela tem que criar um filho. Então, assim, é jornada. Sim. É jornada. Então, não tem... Olha, não tem muito segredo. Como bom mineiro que sou, eu sou um cara de prosa, conversa. De boa prosa. E é engraçado, eu nem mineiro eu sou. Você nasceu em... Nasci em São Paulo, sou paulistano. Sério? Morro de vergonha de falar isso. Eu sou mineiro de corpo, alma e Mas coração. de coração. Tem Não, certeza, eu sou mineiro né? de corpo, alma e coração. Eu nasci em São Paulo porque meu pai, na época, mexia no Ceasa. Vendia grãos. Então, morava em São Paulo. Meus pais moravam lá. E eu morei durante 6 meses. Nasci lá e fiquei durante 6 meses. Depois vim para Belo Horizonte, nunca mais saí daqui, né? Nunca mais voltei para lá. Fui conhecer São Paulo mesmo, só depois, na época, fazendo negócios. Conhecer a fundo, né? Entender a cidade. Então, eu não me identifico como paulistano. Eu amo ser mineiro, eu escolho ser mineiro. Escolho morar em Belo Horizonte. Gente, veja bem, eu podia morar em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Zé, conta um pouquinho da história, vamos dizer, talvez a primeira aí de um sucesso maior, mas que teve uma história longa, que você pegou o início, né? Que depois virou moda, o mercado cresceu muito, né? Conta um pouquinho da história da Vals, né? Porque quando você começou, na verdade, mal você conhecia de cerveja artesanal, né? Que hoje cada vez está crescendo, está tomando um mercado. A cerveja artesanal, ela nasce no Brasil do meio dos anos 90 para o fim dos anos 90. Você é quase fundador, né? Quase é o pai do negócio, né? Somos, com muito orgulho. Eu mesmo ainda muito menino, muito jovem. A Vals surge em 99. Eu tinha 14 anos. Mas, por estarmos à frente do negócio já desde menino, eu e meu irmão, a gente conseguiu desbravar um mercado com muito trabalho. Então, eu diria que ali, o meu irmão, principalmente na parte administrativa, correndo com o negócio para frente. Meu irmão tinha 17, 18 anos. E ele que introduziu essa história de chopp para festas e eventos. Quem mais velho é o seu, Thiago? Thiago. O Thiago, ele introduziu a história da Vals. O Thiago sempre foi um trator. Porque o tio nunca ligou muito... É uma vaidade diferente da minha, né? Ele nunca ligou muito para isso aqui, falar, conversar. Ele é mais calado. Mas na dele... Mas parece muito ativo. E o Thiago, é um trator, é um motor propulsor, vai para frente, só quer trabalhar, só quer construir. Então, ele dependia de sobrevivência do negócio. Então, a Vals,
estava fornecendo cerveja para o Bang Bang. O Bang Bang estava começando a definhar, começando a perder a força de comprar chopp. E a gente tinha que reinventar a história da Vals. E a gente começou reinventando a história da Vals, fornecendo para festas e eventos. Todas essas festas universitárias. Todo universitário dos anos 2000, de Belo Horizonte, eu te garanto. Que tomou uma cerveja Vals. Se ele bebia cerveja, ele bebeu nossa cerveja. Porque nós fizemos 80% das festas e eventos que tinha em Belo Horizonte de festas universitárias. Ninguém dava conta de atender os eventos universitários. E a gente estava muito jovem ali, com energia para atender aquilo. Meu irmão estava inserido. Era a galera Sabia dele. que tinha uma demanda e criou uma oferta para poder... Exatamente. Atender. Então, o nosso negócio, ele foi próspero ali, porque a gente teve que se reinventar no mercado. A gente saiu de uma certeza que era fornecer para o Bang Bang, a loja dos meus pais, né? Sim. Uhum. Tava acabando, volume, a gente tinha volume de produção, tinha que escoar no mercado. E vieram as festas de rua. Gente, nós criamos, ou co-criamos, ou estivemos com todas as festas de rua de Belo Horizonte. Festa italiana, festa francesa, St. Patrick's Day, desde o momento zero delas. Então não tinha ninguém bebendo cerveja artesanal ali à toa. A gente estava fazendo um movimento muito forte, que pra gente ali era sobrevivência. Eles estavam criando um mercado, né? Iniciando o mercado. E a gente nem sabia o que era. Como é que ia ser? Eu brigava lá, antes, a gente brigava lá com as grandes. Então eu era concorrente da Ambev. Por menor que eu fosse, eu era concorrente. Eu tinha que brigar com eles. Sim. Até lá no ano de 2015, a Vals ter sido comprada e a gente virar sócio da Ambev. Olha o período que demorou, 16 anos. 16 anos, trabalhando, ralando, fazendo de tudo acontecer, se endividando, cheio de problema. Para os outros, no ano de 2015, 2016, eles deram sorte. Você ouviu isso N vezes, né? Vezes. Ganhou. Por que ganhou a melhor cerveja do mundo? Foi sorte? Não. Quantas vezes vocês ganharam a melhor cerveja do mundo? Olha, a Vals, ela mantém o título de cervejaria mais premiada do planeta. Oi. É muito maluco falar isso. Com todo porque... respeito, é sorte? Isso não é sorte, é trabalho, é determinação, Zé. Não, a gente tinha uma equipe muito foda, focada em fazer as melhores cervejas do mundo, capitaneada pelo meu pai sempre, que era, eu brinco que é o Dom Miguel, né? O Dom Miguel é o cara do sim ou não, né? Um homem de poucas conversas, poucas falas, mas ele é muito bom em dar sim e dar não. Eu concordo, eu não concordo, eu aceito, vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho. Então, acho que todo mundo que passou ali pela Vals, toda a equipe mesmo, equipe capacitada, mestres cervejeiros, muito melhores do que eu, inclusive. Minha equipe é sempre melhor do que eu. Eu sou sempre mais burro da mesa. Eu adoro falar isso. Se eu sento na mesa, eu sou mais burro da mesa. Eu sou mais burro que vocês dois aqui. Aprendo com tudo e com todos o tempo todo, né? O tempo todo. Eu não ligo pra isso, não. Tá certo. Pra mim não é demérito ser o mais burro da mesa, não. Pra mim isso é mérito, é inteligência. Eu gosto de aprender, cara. Eu gosto de olhar para as pessoas, por mais que eu fale bastante, né? Eu gosto porque aqui eu tô sendo entrevistado, mas eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de aprender. Tá certo. E a mentalidade dos empresários de sucesso, né? Que ele chega e aprenda com todos e com tudo o tempo todo. É isso aí. Porque se eu falo, eu já sei, não tem como aprender, não tem mais nada para aprender. É isso aí. Outra coisa dessa experiência, né, da Vals, que você comentou muito, foi a experiência, né, de conhecer os donos da Ambev, né, conhecer Paulo Lema. Como é que essa experiência de conhecer pessoas tão bem-sucedidas, com um nível intelectual alto? É engraçado. Existe sempre a de mítica... aprendizado para você, né? Não, existe sempre a mítica dessas figuras que Como são se fossem deuses, emblemáticos. Né? São seres humanos muito obstinados. E muito simples no trato, no dia a dia. E, ao mesmo tempo, extremamente exigentes. Muito exigentes. E eu me tornei ainda mais exigente com o pequeno convívio que eu tive com esses grandes líderes, né? E as pessoas gostam de olhar o ranking, né? Os homens mais ricos do Brasil. Cara, isso aí não importa. Nem para eles importa. Pro ego deles é consequência. Não, para eles importa de ser os mais trabalhadores do Brasil. E eu convivi, eu sei, são obstinados. O pouco que eu convivi, eu só aprendi a obstinação. Ainda mais. De ter pouca vaidade e de ter muito trabalho.
Solation Sapatation, sola de sapato gasta, rodar mercado, ver os próprios negócios, olhar os números. Entendeu? Entendi. E isso faz a diferença. Com o negócio da quebra das americanas, muita gente, acabou tudo. Eu acho difícil. Eu acho que os homens, eles já provaram várias vezes que eles conseguem dar a volta por cima. E eu acho que ainda vão... Olha, Renatinho, eu acho que todo mundo conversa mais do que devia. Como eu não sei muito do dia a dia americanos, eu prefiro não comentar. Né? Eu comento das pessoas que eu conheço. Sim. São obstinados o suficiente para, mesmo se der tudo errado, levantar tudo de novo. Então, para mim, pouco importa a empresa. Porque eu já fui o cara da empresa que algum olharia e falar, quebrei, e aí? Mas no outro dia eu estava trabalhando. De cabeça erguida. No outro dia você ia me encontrar, se precisasse encontrar cavando a minha própria cova, eu ia ser o cara. Eu iria cavar minha própria cova, dormir lá dentro, levantar dela e depois plantar um jardim ali para ver florido. Então, assim... Tá certíssimo. É obstinação, cara. Eu não tenho muito... Eu acho que gente boa de verdade, não tem nem tempo para ficar falando mal dos outros. Falou tudo. Eu não consigo nem olhar para os outros que são ruins de serviço, porque eu não vou perder tempo. Seu tempo é curto para isso, aproveitar de outra maneira. Eu gosto de gente boa, cara. Eu gosto de coisa que dá certo, eu gosto de história feliz, eu gosto de tentar mais, e mais uma vez, e de novo, sabe? Zé, aproveitando então, contar outra história de sucesso, né, que é a Cambucha. Onde que surgiu a ideia, né? Do Cambucha, essa história de sucesso. Foi nosso patrocinador aqui no início. É isso aí, que bom. Uma bebida fantástica, traz muita energia, traz saúde, né? Benefícios para o seu equilíbrio imunodigestivo. A Carrep, ela surge numa viagem que eu fiz com a minha esposa. A gente estava no Havaí. E um dia, ela muito ligada nessa história de saúde, a Júlia, ela virou para mim e falou assim... Amor, prova essa bebida aqui, tá fazendo muito sucesso, ela se chama kombucha, é feita com bactérias e leveduras, você sempre fermentou, ela fermenta o chá. Eu olhei e falei, beleza, vou experimentar. Eu peguei, dei um golão, assim, eu falei, nossa, que merda, que trem ruim, esse trem nunca vai vender, é uma bosta. Xinguei pra caramba, aí ela falou, não, trem ruim e tal. Aí o primeiro gole foi essa sensação. Não, mas faz muito bem. Ela falou assim, não, mas faz muito bem mesmo. Falei, já comprei esse trem aqui, $5 e... Agora toma. A título de comparação, o refrigerante era 90 cents, né, de dólar. E aí eu falei, não, paguei caro isso aqui, fazendo conta de dólar, viajando pra Havaí. Eu falei, não, paguei $5 aqui. O dólar na época tava 3, né? Falei, paguei R$15 numa bebida aqui. Não, vou ter que beber tudo. Gente, eu bebi aquele trem todo. E eu tive... A gente tá só falando com gente bacana aqui no nosso podcast. Eu tive a melhor cagada da vida. Eu fui... Na hora que eu cheguei no hotel... sentei no trono e falei assim, meu Deus, eu tô revigorado. E tô novinho. E o sentido da palavra, você já viu, fulano está enfesado? Enfesado é tá cheio de fezes. É com vontade de cagar, nervoso. E quando você viaja, você sai da rotina, você fica mais enfesado que o normal muitas vezes, né? Você muda a rotina. Rapaz, eu falei assim, meu Deus, esse trem fez bem demais pra mim. Eu comecei a dar Google, procurar. Falei, nossa, essa kombucha regula o sistema imunológico, digestivo, regula as bactérias. Esse trem aqui é o elixir da vida. Isso aqui eu vou viver 100 anos bebendo isso aqui. Eu falei, eu vou produzir esse trem aqui. E foi assim que surgiu. Convidei... um primo meu que tava querendo mexer com cerveja. Eu falei, Ricardinho, você não vai mexer com cerveja não, você vai mexer com kombucha. Famoso Ricardinho Mairink. Mercado Chopp. E bombando. Ricardinho, você vai mexer com kombucha e tal, virou meu sócio. Aí eu chamei o meu melhor amigo, o Renatinho. Renato, você conhece, Renato Gribe. Eu falei, Renatinho, no dia que a filha dele nasceu, eu falei, Renatinho, a Marina tava nascendo. Eu levei a kombucha ainda em uma garrafinha de vidro, assim, a Carrep, nem existia a marca Carrep, mas era uma kombucha que eu já tinha feito. Falei, isso aqui tem bactéria. Ele falou, pelo amor de Deus, vai contaminar o hospital aqui, vai matar minha filha, a gente preocupado. Falei, não, toma. Falei, toma isso aqui, vamos... Não, toma, eu sou seu sócio. Ele estendeu a mão, queria que eu fosse embora do hospital. Sou do hospital aqui agora. Aí eu fui deixar as garrafinhas, não, pode levar, depois a gente experimenta isso aqui, enfim. E o negócio foi crescendo. Hoje temos
mais sócios dentro do negócio, tem muita gente legal. O Aloysio, que foi CEO da Falcone Capitals, ele foi diretor da Gerdau, ele estava num período de mudança também, saindo da vida de Faria Limers em São Paulo, queria ficar mais próximo da família em BH, se tornou nosso sócio, é hoje uma das pessoas que está à frente da Carrep, é piloto de avião, piloto de acrobacias, é um cara que me ensinou a ser apaixonado pela aviação. Mais outro sócio entrou, que é o Álvaro. O Álvaro é um grande empresário do interior de Minas, de Caratinga. Ele está à frente da DPC, que é uma das maiores distribuidoras de produtos farmacêuticos do Brasil. Ele atende mais de, se não me engano, para não falar besteira aqui, mais de, 100 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil aí. Enfim, a Carrep foi crescendo. Ela hoje está num momento bem estável. A gente chegou, eu não diria num limite, ela chegou num patamar de estabilidade pelo público que nós focamos. Então, a gente fez muito esforço, muito investimento de marketing para que ela chegasse num público que estamos cativados, estamos num momento bem estável. Agora, equalizar de novo as contas para a gente ter mais fôlego, Sim. crescer para outro público. Isso é muito normal numa empresa. Então, a gente gastou muito dinheiro, gastou mesmo. Sim. A pessoa vai lá e investiu. Não, a gente colocou muito dinheiro para ela chegar a atingir um público, se tornar algo cotidiano na vida desse público. Agora, a gente equaliza a vida da empresa financeiramente, põe ela nos eixos, coloca todos os pingos nos is desse crescimento impulsionado por dinheiro. Sim. Agora a empresa precisa ficar cada vez mais estável para ela ter força para crescer sozinha. Senão você tem que pôr mais dinheiro ou pôr mais sócios que tenham dinheiro. Claro. Então a gente está no momento de vida própria da Carrep. O time é que toma conta. Eu não estou mais praticamente no dia a dia Sim. das tomadas de decisão. Temos líderes dentro do processo que fazem isso acontecer, e eu, Zé, eu estou impulsionando um outro momento meu, que é a Fazenda Cervejeira, meu momento agro. Então lá eu estou all-in 100%, colocando dinheiro, colocando minha cara, aparecendo lá, para daqui a pouco a empresa fazer isso, e eu ir para outras jornadas, ou não, ou ir para dentro de outra empresa, sabe? Não tem como muito prever isso. Até aproveita o pessoal de casa, né? Fala aí o que é a Fazenda Cervejeira, que o pessoal não conhece, só o pessoal aqui de BH. A Fazenda Cervejeira é o primeiro... É o primeiro maravilhoso aqui, que você fez. Fazenda né? Cervejeira é o primeiro plantio urbano de lúpulo do mundo. Aí alguém vai ouvir e falar, mas eu já ouvi falar... É o meu marketing. A história é minha. A história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. Se você quiser, você vai seguir outra pessoa que conta de outro jeito. Então, a Fazenda Cervejeira é o primeiro plantio urbano de lúpulo do mundo. Eu nunca fui em nenhum outro, então ela é para mim... A primeira. História, Dentro de Belo Horizonte, de fato, é uma história muito bonita. A gente recebe cerca de 10 mil visitantes por mês lá. Funcionamos só aos sábados e domingo. É uma fazenda de lúpulo. E lúpulo é um ingrediente que traz amargor e aroma na cerveja, tá? Essa fazenda, ela tem uma parte de visitação, experiência guiada, além de uma parte de serviço, de restaurante e conectividade entre pessoas. Tudo ali foi feito de forma rústica, bruta e sistemática. O banquinho é de madeira reaproveitada, a mesa é de pallet reaproveitado de obra, a parte de serralheria foi estrutura de obra remanescente. Você de casa aí que tá vendo, qual que é o Instagram mesmo? Quiser entrar no Instagram para ver as fotos. @fazenda.cervejeira. Nós vamos deixar na descrição depois para vocês acessar. É um lugar fantástico, maravilhoso para você passar um final de semana com a família. Cheguem cedo, tá lotando, vai lotar, não adianta brigar comigo. Tem gente que chega lá assim, eu cheguei agora, acabou a costela. Acabou, porque a gente faz as coisas para acabar mesmo, a gente não faz as coisas para sobrar. Fazenda é assim, você faz as coisas para acabar, não é para sobrar, não é sobra Chegou de nada. atrasado, ficou sem. Ficou assim. Eu peço desculpas antecipar. Eu cheguei lá, não tem lugar para sentar com minha família. Chega cedo, vai com a família cedo. Aí vocês aproveitam. Zé, aproveita e conta aí, né, que a gente sabe que você ainda tá não soltou muito ainda não, mas tá numa empreitada nova aí. Um pouco dessa mudança da área, apesar de ser industrial, né, a cerveja tem um pouco do agro, né, mas agora focando, né, essa parte aí do agronegócio. Eu vou até focar aqui em contar essa história rápido, vocês até me desculpem, gente, eu já tenho que... Já estamos quase chegando lá. Mas a jornada do agro, ela nasceu para mim na pandemia. A pandemia fala que transformou muita gente, transformou de fato.
e transformou o meu mundo, sim. Porque foi a primeira vez que eu visitei a fazenda de café da minha esposa, uma fazenda bicentenária, são 200 anos que eles têm lá uma... Até então você não tinha ido. Não, em quase 10 anos de relacionamento eu nunca tinha... Primeira vez que você parou, pôde parar pra poder ir. Não, nem foi a primeira vez que eu pude parar. Eu acho que faltou a determinação da minha esposa de me convencer que lá era incrível, né? Enfim, eu fui lá pra fazenda e o dia que eu cheguei na fazenda, eu falei, caramba, que fazenda incrível. E é uma fazenda muito bem produtiva de café, ela tem 120 hectares, produz muito bem, cafés pontuados, está no sul de Minas. E eu falei assim, vou mexer com café. Queria mexer com café, porque eu amo café, eu bebo muito café. Eu bebo mais de litro de café por dia. Literalmente, acho que é até por isso que eu sou tão enérgico assim. Hoje eu já tomei 1 litrão, tá? Antes de vir pra cá. E tô com a blusa de café. E comecei a falar, vou mexer com fermentação de café. Tá na moda, eu sou fermentador. Gente, eu fiz um tanto de teste de fermentação de café, fermentação com levedura de champanhe, isso e aquilo. Meus cafés ficaram todos uma bosta. Eu falei, caramba, eu não sou bom nesse trem, não. Eu falei, vou fazer um trem aqui que eu nunca fiz, mas que tem tudo a ver comigo. Né? Hoje não tá bom, mas vou ficar bom no negócio. E aí eu decidi que eu ia plantar lúpulo, né? Aí quando eu falei que ia plantar lúpulo, meu sogro quase morreu. Falei, pô, aonde você vai plantar? Minha fazenda é toda produtiva. Eu falei, não, vou arrancar aqui uns 10 hectares de café. Nossa, você tá louco. Me xingou de tudo que é nome. Quase que ele terminou o relacionamento por mim. Aí eu falei com a minha esposa, falei, Ju, convence seu pai ali a me emprestar uma área e tal, eu compro dele, aí eu tive que fazer contrato. Peguei a área lá, fiz arrendamento, tudo certinho, bonitinho. Ele me cedeu 1 hectare só de café. Falei, se é com um que eu tenho, é com um que eu vou fazer. E hoje é engraçado que com 1 hectare de café, de lúpulo, eu consigo trazer a mesma rentabilidade que 10 hectares de café. E aí meu sogro já tá quase me deixando usar 10 hectares de café, porque vai trazer a rentabilidade de 100 hectares do total. E se eu usar os 100 hectares de café que um dia tem ali, vai ser como se ele tivesse a mesma rentabilidade de 1000. Ou seja, eu tô convencendo a fera, aos pouquinhos. Eu não tenho pressa, como todo bom mineiro, apesar de não ser mineiro, como todo mineiro. Olha, eu não tenho pressa, mas eu faço tudo com velocidade. Não tenho pressa, mas eu faço tudo com velocidade. Verdade. E com a mesma velocidade que eu cheguei, eu preciso me despedir de vocês, cara. Eu preciso agradecer o Pão de Queijo, ConnectCast aqui. A gente que tem que agradecer, né? Aprender um pouco, ter essa experiência com você. Obrigado mesmo. De coração, tenho certeza que o pessoal de casa aí pode tirar muito aprendizado, né? Obrigado de coração, Adrianão. Obrigado, Zé. Obrigado, Renato. Antes de fechar aqui, estúdio aí. Eu sei que você é católico. Sim, olha! Tem um presentinho do nosso patrocinador Romanel. Sério mesmo? Pode abrir que eu sei que você vai gostar. Olha, eu fiquei surpreso. Tem um pigentezinho aí. Escuta, eu achei que era só pra mostrar aqui. Não. Romanel, obrigado. Tô impactado. Nem abri, já tô impactado. Olha, que lindo. Vai ser... Hoje eu tô sem correntinha que o Theo arrebentou, tá? Relaxa. O Theo arrebentou há 2 semanas minha correntinha, mas vai caber bem com o meu pingente de Nossa Senhora Aparecida que eu já uso. Maravilhoso, viu? Gostei mesmo, viu, Romanel? Que isso. De coração. Tenho muita fé, sou um cristão com muita fé. Dentro de nenhuma religião, zero religiosidade, mas muita fé no coração. Falar nisso, eu vi a capelinha lá da fazenda, ficou pronta. Que eu fiz pra minha mãezinha. Maravilha. Obrigado, viu, Romanel? Obrigado. Que é isso. Obrigado, Renatinho. Obrigado, Adriano. Adorei meu presente e fiquei surpreso. Que isso. Mais um presentinho aí, que é o nosso pão de queijo do Tidelski. Aí que você tem certeza que você vai comer com a família aí. Eu hoje pão de queijo comer pão de queijo Tidelski aqui. Pão de queijo Connect, obrigado. Que isso, a gente que agradece a presença. Eu tô feliz. E esperamos voltar o patrocínio aí com a Carrep aí logo aí. Vamos voltar. Tá. Deixa realinhar. Ó, as pessoas às vezes perguntam como é que a empresa... A Tati conversou da situação, a gente entende, entendeu? Mas a gente quer a Carrep junto com a gente aqui. É isso aí. O momento da Carrep é de realinhamento dos objetivos. Assim que realinhar, volta a colocar dinheiro aí no mercado, porque esse trem de dinheiro não é fácil não, Renatinho. Eu sei. Ó, última coisa que eu vou falar. Vocês podem até apaixonar pela ideia do negócio, mas nunca se esqueçam da matemática. E eu não me esqueço da matemática. E patrocinar um podcast tão caro desse aqui, a gente precisa ter a matemática em dia, entendeu? Obrigadão, irmão. Com Deus aí. Felicidades. Obrigado, pessoal de casa aí. Mais um episódio aí.
Vambora. Bom dia a todos.